ainda, entendeu? Gravando, viu? Tipo assim... Tá gravando. Tá gravando? Desculpa. Vamos começar, então. Vai. Eu achei que tava preparando aí. Bom, hoje no grupo de estudo, quem vai trazer a reflexão sobre o mantra é o Dan. Certo? Certo. Então, vamos mutar os nossos áudios. Você quer iniciar antes? Quer fazer a oração de iniciação antes, Rô? Vamos. Então, beleza. Então, vamos iniciar antes aí. Hoje não tem vela aqui, então a gente vai mentalizar uma chama aqui, tá? Vou pedir para todos fecharem os olhos. Nesse momento a gente se conecta ao propósito do grupo, da aldeia, se conecta a nossos propósitos pessoais e a gente leva toda essa energia, né? A Deus, Jesus, Mãe Maria. E convido todos à nossa oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nossos cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos defendendo de todo mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Amém. Jesus, Maria e José. A partir de agora, temos nosso trabalho aberto. Perfeito. Dan, você traz o estudo do mantra, por favor? Vou começar aqui. Texto. O mantra, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Sim. Sim. Beleza. O mantra Om Mani Padme Hum. Deixa eu pegar aqui o textinho que eu fiz. Ele é conhecido como Mani Mantra, né? De Lótus. Dan, travou um pouco. Vou repetir, tá? O mantra Om Mani Padme Hum é conhecido como mantra em sânscrito, ou joia ou da lama nasce a flor de lótus. Ele foi criado pelo Buda Kuan Yin. Ele traz um significado, eu vou falar o significado das sílabas. O um representa a conexão, a sílaba que conecta o todo, a totalidade do som da existência ciente, a manifestação para a aplicação do ego e do orgulho. Outra ilude, ampliando a consciência e conectando com as ações mais. O seu áudio ainda tá ruim. Não sei se é seu sinal. Tá um pouco ruim. Acho que você pegar um fone, eu acho que fica melhor, talvez. Eu aumentei o volume aqui. A sílaba Ma traz a purificação da inveja. Ela permite que possamos nos felicitar com a alegria dos outros ser. Por sua vez, ela fecha do sofrimento de renascer no reino dos deuses guerreiros, onde há guerras e conflitos constantes, e você pode morrer nesse reino e ir para reinos inferiores. A sílaba Ni purifica as paixões que cegam o indivíduo. Ela fecha a porta para o sofrimento de renascer no reino humano, onde existe a dor do nascimento, da vida, da velhice e morte. Mani significa joia, aquela que é capaz de limpar a aura e eliminar as energias negativas. Pad invoca a purificação da ignorância, com o coração e a mente leve.
ela fecha a porta do sofrimento de renascer no reino animal, que sofre por sua falta de conhecimento, pela caça de um pelo outro e pela morte vinda dos homens que caçam a sua carne. Me traz a purificação da ganância. Por outro lado, o apego, fonte da infelicidade segundo o budismo, a necessidade de posse, porém ela é ilusória. Ela fecha a porta para renascer no reino dos fantasmas famintos, que sofrem continuamente com a fome e a sede. Rum purifica o ódio e a raiva. Fecha a porta por último de renascer no reino do inferno, onde há sofrimento, calor e frio. Esse mantra, ele traz um entendimento. Eu fiz um entendimento próprio aqui, né, depois de ter lido bastante, e ele abre a porta da consciência da busca do eu interior, tirando de nós todos os pecados capitais que nos levam à destruição, né? Então, cada sílaba, ela purifica como que eu posso falar? Ela purifica algo de ruim em nós, né? No caso aqui, a inveja, a raiva, o ódio, tudo aquilo que a gente não carrega de se livrar. Eu acho que é um pouco disso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal? Oi. Não, esse mantra é muito profundo, né? Eu só não consegui entender o comecinho um pouco aí, mas se você puder mandar pra gente depois, Eu aí da fiz sua um texto, pesquisa, tá? vou enviar no grupo. Assim, para resumir, ele é um dos mais conhecidos no budismo, né? Especialmente entre os tibetanos, e ele fala que a negatividade ele nos conecta com a capacidade de amor incondicional, estando associado ao espírito de compaixão e amor ao próximo. Ele representa o início de todas as ações de todos os dias, pois com vontade de unir, de entregar todos os seres sencientes. Dessa maneira, ele tem a capacidade de acalmar os pensamentos, livrar a mente de pensamentos grosseiros e levar a consciência para entrar em contato com energias sutis, preenchendo de força e paz. Esse é um uso assim, mais específico, né? Mas eu vou mandar texto para vocês ali, explicando sílaba por sílaba e o contexto geral desse mantra. Maravilhoso. Esse mantra, ele é bem profundo. Eu e a Pan tem uma amiga, né, a Juliana, lá de Minas, ela fez todo o mestrado dela para explicar esse mantra. O TCC do mestrado dela foi para explicar o mantra. É muito profundo esse mantra. Mas... Dan, eu anotei aqui, você trouxe que o mantra o Om Mani Padme Hum, ele abre a porta da consciência para o eu interior, é isso? É isso, ele impressão que começa Não estou conseguindo te ouvir. A consistência da consciência. Porta para o eu, que nos faz aí ele começa, né? Aí ele nos faz nos livrar do que nos faz mal. Cada sílaba ele fecha uma porta, né? O Om representa a conexão, o Ma traz a purificação da inveja, o Ni purifica as paixões que cegam o indivíduo, o Pad invoca a purificação da ignorância, Me traz a purificação da ganância e o purifica a raiva e o ódio. Então ele faz assim. Perfeito, gratidão. Bom, agora a gente... Aí quem você quer que faça o próximo mantra? O mantra... Quem está aqui no grupo?
Temos a Má, a B, a Fê já fez, o Rodrigo já fez, a Jusce, a Dora e a Dani. Pode ser a Dani. A Dani Dani. não fez ainda, né? Não. Então, Dani, você tem a missão aí de estudar um mantra, a sua escolha, e trazer na próxima quinzena para a gente o estudo desse mantra, tá bom? A Dani tá? Ela tinha saído? Ela entrou de novo. Entrou? Ela tá aí, sim. Dani, responde. Eu posso... A Dani, tá aí? Tá, Aqui. mas tá em mudo que o microfone dela. Mas aí a gente escreve depois, né, no grupo de estudos. A gente escreve no grupo, beleza. Agora, a gente vai começar o estudo do terceiro capítulo. Dora, depois eu te passo os mantras que já foram, sim, tá? O terceiro capítulo, naquele arquivo digital, é a página 53. Nós vamos ler... Estudar diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados. Esse capítulo, ele é bem grande. Então, a gente vai dividir ele em três grupos, em três aulas. Três estudos. Normalmente a gente faz em 2, né? Mas esse ele é bem grande, esse capítulo, então a gente vai dividir em 3, tá? Tem alguém que quer ler? Posso ler? Pode ler. Aí você lê, B, a parte da há muitas moradas na casa de meu pai, diferentes estados da alma na erraticidade e diferentes categorias dos mundos habitados. Tá. Tá? Uhum. Há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes estados da alma na erraticidade. Diferentes categorias de mundos habitados. Destinação da terra. Causa das misérias terrestres. Instruções dos espíritos. Mundos superiores e mundos inferiores. Mundos de expiação e de provas. Mundos regeneradores. Progressão dos mundos. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo reunido àqueles que ama. Goza as doçuras de uma indizível felicidade.
Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas, diferentes categorias de mundo habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita, dos diversos mundos, uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua distinção, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para o mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para o mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Até aqui? Acho que dá para você ler mais umzinho, mais um tópico. Destinação da Terra. Essa, né? Causa das misérias humanas. Espanta-se encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado, e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que, sobre a Terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra, perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo, em relação de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se de destinação da terra e da natureza daqueles que habitam. Far-se-á dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêm-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos em regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região mausã.
porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Perfeito. Ô, B, quer trazer as suas considerações em relação à sua leitura? Nossa, pensar na casa do meu pai há muitas moradas, para mim é um dilema, sabe? Porque em mim é muito viva a ideia de que um dia eu vou estar nessa morada, né? E aí, trazendo para o estudo, na leitura, você entende que essa morada é um processo evolutivo, né? E não um processo de salvação, que é o que a igreja traz, né? É um processo evolutivo. Você sobe o nível, né? Então, são vários níveis que se tem até chegar no nível mais puro do celestial, do divino. Eu acho que é interessante pensar nisso pelo fato da gente não achar que é só fingir que a gente está fazendo tudo certo e que a gente já vai chegar lá no alto, né? O caminho é mais estreito do que isso, né? A porta é larga, porque a informação está aí, mas o caminho para chegar até lá é mais estreito do que isso. Eu acho que é isso, né? Cabe a gente entender que... Aqui o finalzinho, né? O Rodrigo sempre fala disso, né? Que a gente vive numa prisão, né? Que a Terra é uma prisão onde cada um está pagando a sua penitência e cabe a gente tentar evoluir como pessoa, desenvolver como pessoa, espiritualmente, para subir esses degraus, né? Não significa que só porque a gente de alguma forma, busca a espiritualidade, que a gente vai subir de uma vez. São níveis, né? Eu acho que é isso. Perfeito. Eu compartilho com isso também. A gente vem de uma mesma linha, né, religiosa, que sempre nos ensinou que se a gente fizesse tudo direitinho nessa vida, nós teríamos garantido o reino dos céus, né? E aí, quando a gente estuda, que a gente entende que é um processo e que esse reino dos céus, né, são vários degraus aí que precisam serem subidos e alcançados, quebrar, né, uma verdade muito grande dentro da gente, né? Então, isso me mostra a questão de olhar para os pisos de consciência, né, mais uma vez, de que a gente pode achar que a gente está num piso de consciência ali muito elevado, né? E, na verdade, a gente não está nem no comecinho da escadaria, né? Então, tem escada muito, muito longa ainda pela frente. Eu gostei muito da sua fala, né, em relação à porta ser grande, mas o caminho estreito, né? Porque existem vários caminhos, né? Só que todos eles são estreitos. Então, tipo, você acordar para rezar, você ajudar alguém, você não querer mérito por nada disso, eu acho que é o estreito. Porque a gente sempre faz para o outro ver, né? E aí, isso aí não vai te garantir nenhum degrau de evolução, porque só mostra, né? Então, você não consegue atingir o topo, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí também, uma outra percepção que eu tenho, lendo esse capítulo, é que a nossa trajetória agora é uma trajetória que não garante para a gente um mundo superior, né? Então, tipo assim, se a gente não vai evoluir de fase automaticamente, né? A gente pode regredir, dependendo das nossas ações, né? Então, o processo evolutivo, ele não é só para cima, né? Então, a gente pode, dependendo das nossas ações,
subir ou descer. E isso acende um alerta dentro de nós, né? Pelo menos dentro de mim, para que a gente se mantenha na constância de propósito, de onde nós queremos chegar, de que maneira a gente trabalha, né? De que maneira a nossa verdade flui. Porque Eu lembro que quando eu estudava, eu ia para a escola dominical, que tinha esses temas, eu ficava pensando, né? Nossa, qual será o tamanho do céu, né? Para, tipo, na casa do meu pai ter tantas moradas. E aí você entende que existem vários mundos de pisos de consciências diferentes, onde essa morada é feita nesses mundos, né? Então, conforme você sobe, você troca ali, né? Desencarna e troca de mundo ali, tanto para baixo quanto para cima, tanto faz, mas para que você consiga compreender esse processo evolutivo. Uma coisa interessante, né, que ele fala aqui nas diversas categorias de mundos habitados, né? E ele fala ali no 3, né, nos mundos inferiores a existência é totalmente material. As paixões reinam soberanas. A vida é moral e quase nula. À medida com que se desenvolve, a influência do material diminui, de tal forma que nos mundos mais elevados a vida é, por assim dizer, todo espiritual. E aí eu estou terminando de ler o Bhagavad Gita lá, né? E aí, Krishna, né? Já falava um pouco sobre isso, né? Então, a gente entende que as brigas, né, as guerras, as disputas, né? Assim como também Osho falava, né, em alguns livros dele, totalmente contramão do desenvolvimento espiritual, né? E assim como Krishna disse, né, que o único apego que deve existir é o apego a ele, né, a Brahma, né, tal, que é o caminho da espiritualidade, é o caminho verdadeiro. Então a gente entende que faz todo sentido, né? Essa linha do Hare Krishna, né? Dos seguidores de Krishna. E agora a gente estudando o Espiritismo vê que está ligado na mesma consciência, né? Que o desenvolvimento espiritual, né? A nossa busca da ascensão não está ligado ao apego, né? Está ligado aos estudos e o desenvolvimento pela única paixão que é a espiritualidade, né? Faz um E pouco de sentido isso. Pode falar, não Maria. bastante. É importante falar assim que no desencarne, né, pelo espiritismo, a gente não vai diretamente para a morada final. A gente passa por diversas moradas ao decorrer até da nossa evolução lá no plano espiritual, né? Todos nós vamos passar brevemente pelo umbral e as demais moradas até a nossa morada final. A gente não está aprendendo apenas em vida, né? Espiritualmente falando, a gente vai ter que evoluir muito também após o desencarne. No Bhagavad Gita lá, que eu tô lendo, ele fala que existem vários mundos superiores, né? Ele traz uma consciência bem parecida. Eu não sei, de quando que é esse livro do Bhagavad Gita? Opa, não sei te confirmar, vou pesquisar aqui. mas se for da época de Krishna, deve ser uns 5.000 anos antes de Cristo, né? Sei lá, vai saber, né? Ele já trabalhava essas consciências, né? Ele falou assim, ó, com a sua força de oração, né? Com a sua postura, tal, não sei o quê, você vai acessar muitos mundos superiores, né? Mas para acessar o meu, você tem que desapegar de todo o material. Perguntei para o oráculo aqui, o Google, e ele disse que a data das escrituras é de 3 a 4 séculos antes de Cristo. Nossa. E já se trabalhava essa consciência, né? Do desapego do material, né? Porque aí se você não luta mais pelo material, né? Você luta só pela sua experiência na Terra, né? E aí quando você aceita as verdades do Criador como única, e aí você segue os caminhos, né? De todos os mestres que vieram aqui nos trazer orientações para nossa ascensão, né? Perfeito. Tem um dizer, né? Eu não sei se é um versículo, eu não lembro,
mas diz assim, né, que você precisa buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, a vivência terrestre necessita das coisas, né? Tipo, para que a gente consiga viver aqui e tal. Mas o buscar o reino de Deus permite que essas coisas sejam acrescentadas. E buscar essas coisas não permite que a presença do divino seja acrescentada nas nossas vidas, né? Então, É um versículo, Mateus 6,33. É um versículo, né? Então, onde ele orienta que a gente busque o reino dos céus para que as coisas sejam acrescentadas e não o oposto disso, porque, na verdade, a gente esquece do divino, né? Do alto, quando a gente foca só no material. Fê, quer falar alguma coisa? Eu tô muito chocada com esse capítulo. Eu tô ainda processando aí tudo que vocês estão falando. Não tenho muito o que falar. É chocante, né? Porque, não sei, eu tinha uma ideia de que depois aqui, se a gente fizesse tudo certinho, a gente iria para um lugar melhor, né? Então, não sei, é complicado, né? Tô gostando bastante, assim, vou ter que ler muito esse livro, tô vendo que eu não vou conseguir parar de ler depois dessa aula de hoje, mas não tenho muito o que falar não, tô só chocada mesmo. Ô, Fê, você que é uma pessoa que lê bastante, eu te indico ler esse Bhagavad Gita também. É um livro bem curtinho. Na verdade, é um livro de ler em poucas horas, assim. É que, assim, às vezes eu paro na leitura para reflexão, sabe? É um livro de 180 páginas, mas é que é tão profundo. Tem que ir digerindo, né? Nossa! Mas é muito bom. Bhagavad Gita, super recomendo a todos aí do grupo. Tá bom, obrigada. A gente pode incluir o Bhagavad Gita no grupo de estudo, depois do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é bem importante. E ele traz muito... estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ter lido a Bíblia evangélica, estudar o Bhagavad Gita no yoga e toda a filosofia yoga me mostra que são diversos caminhos estreitos que levam a um único objetivo, assim, a porta é a mesma, né? A minha avó falava isso, tipo, independente de por onde você escolhe caminhar, o Deus que te acompanha é um só. Então, o objetivo é o mesmo, né? E em todas essas linhas a gente vai ver essa questão de buscar o divino, de desapegar das questões mundanas, né? E que a questão é que eu acho que o espiritismo ele traz uma verdade mais nua, assim, de tipo assim, ó, lindo, não adianta você fazer isso por 60, 70 anos e achar que tá tudo certo, que você tem o reino de Deus garantido. É tipo, são vários 70 anos. É que as pessoas, elas agem na base da troca, né? Elas tentam trocar com Deus. Então, elas vão meio que trazer a ideia de, olha, eu tô fazendo tal coisa porque você precisa me dar tal coisa. E a ideia não é essa, né? Então, vendo o livro do Espiritismo, ele já fala logo, ó, esquece isso aí, filho, e não tem troca. Ou você faz certo para tentar subir um nível, ou você vai descer 2. Tipo, e o que você falou agora, Brenda, faz refletir sobre as doações, né? Tem gente que é filha da puta pra caramba e tal, que maltrata funcionário, que bagunça de torta direita. Aí chega no final do mês, doa 20 cesta básica. Então. Como tem gente assim, né? Para quem eu lia muito a Bíblia, né? E aí, tipo assim, o Novo Testamento todo fala sobre ética, porque as pessoas não tinham ideia do que era ética, do que era respeitar o próximo, né? Então, é uma orientação que Jesus traz sobre como ser bondoso para que você entenda, tipo assim, não tem como amar a Deus se você não amar o próximo de verdade. Então, não adianta tratar mal o funcionário e querer ir para a igreja à noite, porque não vai fazer sentido nenhum. Né? Então, o que é fazer as coisas certas? O que é o certo para você? Né? Tem que analisar, trazer reflexões sobre isso, sobre o que é certo para alcançar o divino. E aí, nesse capítulo, ele fala exatamente isso, né? Que para você desenvolver de fato,
ter apego apenas ao espiritual, né? Desapegar de tudo aquilo que não é espiritual. Jussi, você tem algum comentário? Na verdade, tenho sim. Tem uma parte que eu achei bem interessante, que fala sobre o estado da alma, né? Ou seja, a questão da felicidade e infelicidade, aquilo que a gente alimenta, né? E eu não sei se são os budistas tibetanos, né? Eu li alguma coisa recente falando sobre isso, que como você morre, se você estiver num estado de tristeza quando você morre, você pode ter sido a melhor pessoa, a mais iluminada na Terra, que automaticamente você vai para uma região de tristeza. Então, isso volta também a textos bíblicos, textos do Espiritismo, que falam sobre como a gente deve vigiar os nossos pensamentos, né? Então, vem também para a gente que estuda o xamanismo, que a gente está nesse meio, a questão da nossa vibração, né? O que a gente vibra, o que a gente está alimentando ali, é o tipo de situação que a gente vai atrair nessa passagem, né? Quando a gente morre. Tem muitos filmes também que referenciam esses pensamentos, né? Filmes cristãos. Tem um filme cristão, eu não lembro o nome dele, eu acho que não sei se é aquele Deus Está Morto, é um desses, assim, que o pessoal some da Terra, né? Que é tipo, algumas pessoas... É o arrebatamento? Do arrebatamento ali. O arrebatamento. E aí, tem uma questão que mostra que várias pessoas foram arrebatadas ali, e aí o pastor da igreja não foi, né? Vocês já assistiram esse filme, já não? Acho que já. E aí o irmão da igreja foi questionar por que o pastor não foi, né? Aí ele fala, né, que ele trazia a ideia das verdades ali, né, que Jesus trazia na Bíblia e tal, mas que ele não fazia sentido, né, para ele, né? Então ele não era seguidor daquilo, ele só transmitia essa verdade, né? É o Apocalipse, será? Eu acho que não lembro. Mas ele conta um pouco essa parte, assim. E aí ele era um devoto ali, né? Explicava para todos os irmãos, né? As verdades da Bíblia e tal, só que ele só não seguia. E aí ele não foi arrebatado. Mais alguém aí? Danilo? O Dan saiu porque ele tá em aula. Quem mais? Dani? Dani, Dora. A Dora. Fala um pouquinho, Dora. Não deu para falar porque Davi tá chorando muito. Então tá. Dani? Ó, eu peguei a Bíblia aqui para ler um negócio. Tem um versículo que a gente estava falando sobre caridade, né? Sobre, tipo, o poder da caridade para a salvação, né? Espera aí um pouquinho. E aí tem um versículo da Bíblia, que é Mateus 5:23, que fala assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Então, não adianta fazer uma oferta se você tem uma pendência com o seu irmão, né? Indifere qual seja. Primeiro você resolve a sua pendência, depois você vai até o altar entregar o que de fato o seu irmão precisa ali, né? Entregar para Deus ali. Então, não adianta a gente rezar, mantrar, acordar às 5 da manhã e fazer várias coisas, sendo que a gente está sendo filha da mãe com alguém, de alguma forma, né? É interessante isso. Achei legal esse pensamento aí. Bem aplicável. Depois eu coloco lá no grupo qual é o versículo e a passagem. Perfeito. Eu sempre posto, né, foto que eu tô mantrando às 5 da manhã, e aí tem uma galera inclusive que era da igreja, né, quando eu frequentava, que comenta, né, falando tipo assim, olha só,
mantrando, acordando às 5 para mantrar, você tá garantindo seu lugar no céu, seu castelo no céu. Aí eu falo que eu acordo às 5 da manhã, que é porque a carga é muito grande, então eu tenho que começar desde cedo. Que não é o contrário o rolê, não é para garantir um castelo, é porque a carga é grande. Porque a gente entende, né, na nossa ignorância, que o que a gente faz é a garantia da subida, né? E não que, na verdade, é para pagar, de fato, pagar no sentido de tipo, fazer uma linha aí, né, de melhorar, né, e não para garantir. Aí, como a Dora disse aqui no chat, se fosse assim, a gente mantrava todo dia. Eu passava o dia inteiro mantrando. Se fosse para garantir esse castelo... Nossa, Agora, eu ia aprender vários mantras. Agora pensando, né? Todos os caminhos mostram a mesma verdade, né? Igual a gente está falando agora. A Bíblia, o livro kardecista, o Bhagavad Gita ali, dos yogis ali e tal. Então, a gente só não aprende isso se for muito teimoso. Precisa ser muito teimoso, né? Para entender esse ensinamento, né? Ó, aí tem um outro versículo aqui que é parecido com esse finalzinho que fala sobre os mundos, né? Sobre a felicidade e a infelicidade, né? Que a Jus trouxe. Eu acho que é a ideia do trevoso, né? Tipo, da escuridão, né? Que é em Mateus também, que ele fala a luz e as trevas, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, os olhos são a janela, né? Da alma. E aí, se você não trabalha a luz pelo que você vê, pelo que você reverbera, que foi até o que a Dora falou, né? No dia do ritual, o que você reverbera para o universo, você não vai conseguir atingir esse próximo nível, né? A ideia vai ser continuar no baixo e descer mais, até que você entenda que precisa subir, né? Perfeito. A Dani fez a contribuição dela assim, escrevendo. Então, ela disse assim: acho que Deus se manifesta em nossas vidas através do amor, quando fazemos aos outros com amor. E todas as linhas religiosas pregam o amor. O amor sem apego, né? O amor genuíno, verdadeiro, e não o amor que quer algo em troca, né? Perfeito, também acho. Mais alguém tem algum comentário a fazer? Ai, eu fechei. Eu acho que deu tempo, né, da transmissão. Acho que é bom de fazer oração, né, e encerrar. Isso. Você faz, Rô, por favor? Faço. Eu vou pedir para que todos nós fechemos os olhos. A gente se conecta, né, a todas as consciências que foram trabalhadas aqui hoje. A gente agradece a oportunidade de viver essa experiência, né? E entender os caminhos do Criador, né? E nessa energia a gente agradece e faz a nossa oração de encerramento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair na tentação. Mas livrai-nos, defendendo de todo mal. Amém. Jesus, Maria, José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Amém. Jesus, Maria, José. E que assim seja. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Boa noite. Boa dormir. Om Namah Shivaya. Boa noite. A gente está terminando. Faltam 3 minutos para cair a conexão. Vai mandar lá no grupo, Rodrigo? Já tô